Para mais uma aula, agora nós vamos estar falando sobre o planejamento, tá? Muito importante em enfermagem. Vamos entender o que é planejamento. Informação, análise, diagnóstico e estratégia. Você tem que ter informações para planejar. Você tem que fazer uma análise. Tem que ter um diagnóstico de enfermagem e tem que ter estratégias, tem que saber da técnica. Conhecimento, você tem que ter conhecimento, tem que ter coerência naquilo que você faz. Inventividade, originalidade, você precisa saber. Como o planejamento pode ajudar no processo de comunicação. É muito importante, viu, gente? Mais do que antecipar, cobrir hipótese e assumir riscos. Você precisa ver que aquilo não está dando certo, ver que aquilo não está cumprindo a técnica correta e falar antes, porque um erro nosso gera um dano, muitas vezes irreversível a uma vida, e isso nos custa. Mais do que monitorar tendências, fenômenos econômicos e impactos sociais, mais do que monitorar a falta de equipamentos que um hospital tem, os impactos sociais que estão acontecendo. Você tem que monitorar a sua assistência. Relacionamento, pessoas, marcas, você sabe, isso é que importa. Você sabe que na assistência, muitos pacientes, clientes gritam, querem agredir, nos tratam de forma errônea, porém temos que ser estritamente profissionais. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo ninguém tem que apanhar, não. O paciente ele agrediu, você chama a quem é direito para poder resolver. O que eu estou falando é que nós temos que ser 100% profissionais. Mas como é que fazemos isso? Olá, com guerra? Campo de batalha? Não. Ajudando a ver as coisas através de um novo ângulo. Isso é o importante. Ajudando e percebendo de uma nova maneira. Novas formas de criar relacionamento. Tem pessoas com habilidades e atitudes que diferem da sua e você precisa respeitar. O que é planejamento? Planejamento é fazer a comunicação funcionar. Ser entendido e compreender o outro. Sabe que a enfermagem tem uma passagem de plantão, um grupo sai e outro entra. Então as informações ela tem que ser passada de forma coesa, para que a assistência ela continue qualificada. Como fazer a comunicação ficar boa? Fazer a comunicação acontecer e fazer ela funcionar. Porque é muito difícil hoje em dia com a mídia, com a internet, a criação. Os pacientes muitas vezes chegam já com o seu diagnóstico, compreendendo tudo e muitas das vezes nos dirige de uma forma muito equivocada. Então, fazer essa comunicação ficar boa virou algo muito difícil na saúde. Assim, quando nós planejamos, nós entendemos, imaginamos e contamos histórias. A gente precisa fazer ser entendido. A gente não pode usar termos que eles não entendam. Isso não vai gerar êxito nenhum. Então, tudo tem que ser harmônico. Aí tem uma foto de uma empresa para vocês entenderem. Nunca esquecendo de nenhum dado, de nada que venha a acontecer. Porque nessa bagunça, nessa papéis, eu lembrei muitos prontuários, é um lembrando para o outro, é outro preenchendo, que nós vivemos. E assim, desde essa correria toda aí, o povo ali protestando com fogo, eles vão, aí tem um acidente, chega esse povo todo no corredor da emergência, tiroteio, um de um lado e o outro do outro, e os dois estão lá no mesmo corredor da emergência. Então é com isso que vocês vão lidar. Ideias que transformam o relacionamento entre as pessoas e as marcas. O planejamento, ele traz a inovação, não é no conteúdo, nem no meio em que a mensagem será passada,
A inovação está na forma que vocês vão se relacionar. Vocês não vão se relacionar, inovar na técnica. Porque a técnica é a mesma. Vocês não vão inovar mudando o hospital, porque o hospital tem protocolos, é o mesmo. A inovação de vocês vai ser no relacionamento. Que a marca vai proporcionar aos consumidores. O que é isso que eu estou falando? O Hospital Santa Helena, o hospital é conhecido pelos seus profissionais, a sua assistência. Entender as marcas, entender as assistências são diferentes. Cada hospital tem uma forma de trabalhar e precisamos entender e respeitar cada protocolo, ok? A marca não é um logo, um produto ou uma identidade. É a forma de atender. Não existe logo Santa Helena. Existe o logo. O que eu estou falando é que o que faz diferença são os profissionais que estão lá dentro. Promater. O que faz diferença são os profissionais. Hospital Geral de Camaçari. São os profissionais. É você futuramente. Marca é a fusão metafórica entre a história que as pessoas têm de um produto e suas próprias histórias. Então, cada hospital tem a sua história, tem a sua estrutura e nós devemos saber entender ela. Marca só existe na cabeça e no coração das pessoas. Pessoas são as verdadeiras donas das marcas, porque é ela que leva as informações. É o cliente que vai levar como ele foi tratado. São elas que levam isso. E manifestações. O celular virou algo muito difícil para a gente. Muito difícil. Então, nós temos que lidar com isso. Muitas das vezes estamos na assistência e somos gravados durante a assistência. Apesar de ser contra a lei. Ajudar a dialogar e criar relacionamentos. Ter calma, ponderar, planejar e assim dar uma assistência qualificada. Bons estudos para vocês.